Estamos começando mais um episódio do Ferapod. E nesse episódio, Diego, a nossa mesa está com uma grande companhia, não é isso? Exato. Estamos aqui hoje com João Pedro, foi o único que eu gravei o nome, Rose, e eu não recordo o nome dos outros. Adele e Drica. E Drica. Muito bem, Rodrigo. E além disso, estamos também com Hold e com Renata. Sejam muito bem-vindas em estar conosco aqui conversando no dia de hoje. Para quem não sabe, tá chegando de paraquedas nesse episódio, a gente trouxe uma artesã que fabrica bebê reborn, eu acho que o termo é esse, fabricar, e trouxemos uma psicóloga pra gente conversar um pouquinho sobre toda, como eu posso chamar? Sobre tudo isso que tá acontecendo. Que tá acontecendo aí nas redes sociais brasileiras. Mas antes de a gente começar, Diego, para quem nunca ouviu, que chegou agora nesse planeta e não sabe o que é bebê reborn, Diego, ok. O que é que Rosa preparou pra gente? Vamos lá. Eu vou fazer uma leitura muito breve aqui, que é como e quando surgiram. Os bebês reborns, eles surgiram na década de 1990 nos Estados Unidos como uma forma de arte hiperrealista, como vocês podem até observar aqui na mesa. Artistas buscavam criar bonecos com traço extremamente fiéis a bebês recém-nascidos, com pele manchada, veias, peso realista, cheiro, cabelo implantado fio a fio e até batimentos simulados. Inicialmente eram voltados para colecionadores adultos de bonecas realistas. Com o tempo, o reborn ganhou espaço no uso terapêutico, especialmente em casos de luto materno ou em pacientes com Alzheimer, como ferramenta de conforto emocional. Foi aí que o objeto passou a transitar entre arte, afeto e saúde mental. E é interessante que, eu não sei se a câmera tá pegando, o Eric tá aí, mas assim, eu tava brincando mais cedo, quando Júlia trouxe, que o João, ele tá bastante cheiroso. E no caso aqui a gente comentava das manchas aqui, mostrando até a do realismo aqui na perna de Rose. E aí tem um outro ponto aqui para a gente começar a nossa conversa de hoje, que é quando começou a polêmica. Você deve estar se perguntando aí. Em março, um marco dessa exposição foi o encontro das mães reborns no Parque Ibirapuera, em São Paulo, no dia 13 de abril de 2025, que viralizou nas redes sociais e intensificou as discussões sobre os limites entre afeto simbólico e fuga da realidade. Em 2025, o fenômeno ganhou destaque no Brasil, com casos de pessoas tratando os reborns como filhos reais, levando-os a hospitais e exigindo direitos como licença maternidade. Esses episódios geraram debates públicos e projetos de lei para regulamentar o uso dessas bonecas. Que nível. Exatamente. Mas vamos escutá-las aqui agora um pouco. Caso vocês queiram se apresentar, e podem se apresentar, a câmera de vocês é essa ali, ok? Sejam muito bem-vindas. Olá, eu sou Renata Magalhães, sou artista reborn da Chique Chique Menininha há 7 anos. Além de ser artesã, que eu fabrico os bebês reborn, eu também sou colecionadora da arte. Olá, boa tarde. Eu sou Rod Marques, eu sou pedagoga, psicopedagoga e psicóloga, que também eu atendo desde 0 anos até a fase adulta, o idoso, né? E o bebê reborn já tá aceitando? Ainda não chegou nenhum bebê pra mim, não. Viu? Mas provavelmente se chegar eu teria que atender os pais. Boa. Exato. Renata, quando você fala que é artista, eu fico assim na dúvida, como é que funciona? No caso, o bebê ele se informa e você dá a forma? Como é que é? É um bloco? Como é que é criado o bebê? Exatamente. Antes do trabalho da artesã, né? Já vem o trabalho lá atrás da escultora. Então, a escultora que faz a montagem do kit, que o kit é feito da cabeça e dos membros do bebê. Então, a gente recebe esse kit e a gente vai fazer a pintura o mais próximo possível do realismo. E o enraizamento do cabelo fio a fio. Então, assim, o mercado hoje do bebê reborn é um mercado que já atende muitas pessoas, porque já vem da escultora, a artesã, já tem aquela pessoa que faz as roupas, já tem aquela pessoa que faz os corpos dos bebês, que vende olhos, que vende cabelo, que vende todo o material para a gente conseguir trabalhar e fazer o realismo. Então, assim, já tem um mercado muito grande até chegar à conclusão de um bebê reborn. Renata, me fala uma coisa, mas o bebê vem como? Certo, aqui ele já tá na forma final, ele vem... É um bloco? Ele já vem uma cabecinha? Que tipo de material é esse? Diego falou na leitura que é vinil. É vinil. Vinil. Vem o kit em branco. É a mesma coisa de você comprar uma tela e ela vir em branco e você fazer a sua arte naquela tela. Então, o reborn é a mesma coisa. Eu recebo o material em branco e vou colocar a minha arte nesse vinil. E aí é só
Então o bebê reborn é contemplado por pernas, braços e cabeça. Exatamente. Ele não tem um corpo. Existem os bebês que têm o corpo também todo de vinil, como o de João Pedro, mas é um bebê que se você pegar, você vê que não tem aquele realismo, porque ele é rígido. Então, esse corpinho deixa ele rígido. Ele é invocado, ele tem uma carinha de invocado então, mesmo. o corpinho de tecido é justamente para ter esse molejo da cabecinha cair de um lado para o outro, você botar o bebê na posição que você quer, ter esse molejo para chegar ao realismo do bebê reborn. Então, existem os bebês reborn com corpinho de tecido e com corpinho de vinil. E existe também os bebês de silicone sólido, que são aqueles bebês que não tem emenda, que ele é todo molinho, que é realmente de silicone. E como você falou ali, só para deixar mais claro para quem está acompanhando, é uma espécie de uma indústria mesmo, né, no que você falou, porque tem o responsável cadeia, né? que é pelo olho, o do tipo do cabelo que vai ser inserido. Como é que funciona? Como é que é essa rede? Como é que vocês se conhecem, assim? Já sabe, ó, fulano ali tem os olhos, tal pessoa já tem ali o fio de cabelo. Como é que funciona? Todo esse material do Reborn são materiais importados. Então, existem os fornecedores aqui no Brasil. Então, os kits vêm de lá de fora, a gente compra com o fornecedor aqui. Já tem os kits também nacionais, que já vende aqui no Brasil também. Já tem escultoras brasileiras também. Os cabelos, eu trabalho com 3 tipos de cabelo, que é o cabelo humano, mas tem que ser cabelo humano infantil, que é para justamente ter o caimento do bebê reborn. Existe o cabelo morré, que ele é feito de lã de ovelha angorá, que é justamente esses cabelinhos aqui que você vê que é bem macio, bem fininho, que chega ao realismo mesmo do bebê reborn. E tem a fibra Beltex, que é como a de João Pedro, é um cabelinho sintético, mas já apropriado para a criança. Pode para te trazer um pouco para essa conversa. Sem dúvida a gente percebe que é um traço de realismo aqui. Quanto antes de começar a gente estava reparando na textura, no como é milho, os milhinhos que tem aqui no nariz, a pelinha descascando. Numa visão muito de leigo, né? Minha, agora, pessoal. Quando aparecem os bebês reborns, o meu primeiro contato foi há muitos anos atrás com minha mãe, quando viu, isso tem muito tempo mesmo, e falou, eu queria fazer um bebê pra ter você e seu irmão, crianças pra guardar, mas me deu a entender na época que era pra guardar como uma lembrança, como um brinquedo. Existe algum aspecto psicológico que faz com que hoje essas pessoas estão tendo esse cuidado excessivo com o brinquedo? Assim, com todo respeito, pessoal, pra mim isso é um brinquedo ou uma obra talvez entre um brinquedo e uma obra de arte. Essa questão de parecer tão real faz com que algumas pessoas tenham uma dependência emocional com esse tipo de arte? Na verdade, quando a gente começa a falar desse tema, fica todo mundo bem... A gente está dividindo públicos, né? Como a gente falou aqui, como a gente estava debatendo aqui na estante. Existe aqueles que acham, sim, que está sendo fofo, que está sendo legal, que tem esse negócio aí de trazer essas características, aproximar mais do real. Mas também tem aqueles que já se preocupam. Porque a gente tem hoje também um grande impulsionador para tudo, que é as redes sociais, né? Que estão fazendo com que algumas coisas que podem ser naturais e importantes e significativas se tornarem algumas coisas doentias, porque acaba virando surtos ou oportunismo também, que é o que nós estamos vendo agora, porque a gente percebe que essas pessoas que estão usando as redes sociais para mostrar uma coisa que poderia ser bem saudável e terapêutica, elas estão usando para um cunho assim de oportunismo e que acaba trazendo um pouco de adoecimento, porque nem todos compreendem como pode ser. Mas hoje a gente, no nosso âmbito da psicologia, a gente usa o trabalho com bebês como uma forma terapêutica. Existe também para a questão do luto, Alzheimer, crianças autistas. A gente sempre faz um trabalho, até a terapia ocupacional também tem usado, para desenvolver, para trazer significado para uma dor, para uma perda, para um trauma, ou para desenvolver habilidades. Que algumas crianças não têm algumas habilidades, algumas AVDs, que são atividades de vida, né, prática, vida diária, e aí a gente desenvolve através desse cuidado. Até uma pessoa que está com uma depressão profunda, que já nem quer mais se cuidar, não tem mais sentido a vida, ela passa a cuidar desse bebê, desse boneco, dessa boneca, e começa a trazer para a rotina dela um significado, uma nova vontade de estar ativa. E isso a gente traz. A gente só tem que ter o cuidado realmente quanto isso é saudável. E lembrando que quando a gente traz a palavra de que esse bebê fofinho, lindinho, é terapêutico, lembrando que não pode ser de qualquer forma. A gente tem que lembrar que tem que ter, sim, o suporte de um profissional, para que ele faça essa mediação e não deixe que essa coisa terapêutica se torne um problema mais sério, um problema de saúde mental. Então, acho que
esse bebê fofinho sendo bem usado, sim, ele vai ser significativo e é sim uma coisa muito boa para a sociedade. Me tira uma dúvida agora. Caráter de curiosidade. Como é que no aspecto um bebê reborn desse ajuda no luto? Porque eu vou dar um exemplo. Vamos supor, uma mãe perdeu um filho recém-nascido. Vamos nesse caminho. E aí você faz uma cópia idêntica desse filho recém-nascido em forma de um boneco. Isso não vai ficar retrazendo as memórias, fazendo a pessoa viver aquilo novamente? A psicologia, ela tem vários braços e pernas que você pode percorrer. Eu, como uma psicóloga, não usaria o bebê para trabalhar luto. Eu acho que o luto tem as etapas, elas têm que ser vividas mesmo, elas têm que ser percebidas e sentidas. No meu trabalho, no meu ponto de vista, eu usaria mais com o trabalho de idosos, de crianças, até no processo de luto com um outro olhar, talvez em outro momento, não neste momento em que eu acabei de perder o meu bebê, eu coloco uma boneca nesse lugar. E eu acho que os profissionais que usam devem usar com muito cuidado, e acho que com acompanhamento até semanal ou diariamente, não sei, para que isso não venha se tornar justamente esse momento que a gente tem buscado aí falar de saúde mental. Porque quando é que a gente tem falado hoje muito sobre bebê reborn no âmbito da psicologia é legal ter o bebê, sim, é muito importante. Muitas pessoas têm uns traumas e algumas coisas da infância. Você coloca esse bebê aí e vai desenvolver algumas coisas. Agora, quando é que se torna doentio? Depende do contexto. Então, depende muito da rotina. Tudo se torna doentio, não só o bebê, mas qualquer outra coisa que a gente se propõe a colecionar ou fazer. Tudo se torna doentio quando a gente faz a pergunta. Tá mexendo na rotina? Mexeu na rotina desse adulto? Ele deixou de viver, de socializar, de trabalhar, comprometeu as suas relações com as pessoas que hoje tem comprometido. Se começa a comprometer, então, se mexe nessa rotina, não é mais saudável. Tanto para bebê reborn, para qualquer coisa em nossa vida. A pergunta sempre tá mexendo com a minha rotina? Tá mexendo com a rotina que eu tenho de trabalho, de vida social, de tudo? Então, começa a mexer com a saúde mental. E aí, sim, tem que ter um olhar mesmo bem cuidadoso. Porque eu fiquei pensando aqui, enquanto o Rod falava, Renata, justamente o seguinte, como é que é o processo de criação de um bebê desse? Eu chego assim com um retrato e falo bem assim, eu quero um boneco igual a esse daqui, como é que funciona? Para fazer um pedido para você. Existem duas formas da cliente chegar a mim para poder fazer seu bebê. Tem aquelas que querem fazer com as características do bebê, porque assim, quando eu recebo a escultura, existem duas formas quando faz essa criação dessa escultura. Ou a escultora faz o bebê através de um bebê realmente real, por exemplo, essa Drica aqui, existe o bebê com essas mesmas características real. Então, é um bebê que foi feito através de uma impressora 3D. É o bebê real born. E existem os reborn que são criados pela imaginação da escultora. Ela que vai ver a forma, ela quer essa boquinha aberta, ela vai criar do jeitinho que ela quer. Então, quando uma mãe quer um bebê por característica, por exemplo, ela tem que me passar algumas opções da foto do bebê, porque às vezes uma foto é com as características de bebês reborn diferentes. Então, é pesquisado o bebê que fique mais próximo às características daquele bebê. Por exemplo, se é um bebê com a boquinha aberta, um bebê bochechudo, de olho aberto, olho fechado, você vai pegar o formato mais ou menos das características daquela imagem para você tentar passar o máximo para aquele bebê reborn. Aí você vê tonalidade de pele, formato de sobrancelha, você vê a parte dos pontos e joga para ali. Inclusive, até os sombreamentos que você vê ali naquela imagem, você tem que jogar para a imagem do bebê para ficar mais próximo. Mas não quer dizer que esse bebê que está com essa imagem aqui, está parecendo com essa nesse momento, não quer dizer que a outra imagem vai ficar parecida com esse mesmo bebê. Então, às vezes, no meu perceber, né, que eu acho 2, 3 bebês parecidos com as imagens diferentes, aí a gente passa para a cliente que bate o martelo final, que eu dizer, eu quero um bebê desse aqui. Eu hoje não faço bebê por aproximação. Eu passo um catálogo para cliente com algumas imagens de bebê. Hoje no mercado tem mais de 1000 modelos de bebê reborn, então meu catálogo tem 100 bebês. Então, dentro desses 100 bebês, a cliente vai escolher a característica que ela quer e vai escolher também as características como quer. Por exemplo, ela vai escolher tonalidade de pele, textura de cabelo, se quer olho aberto, olho fechado. Então, ela vai montar aquele bebê com a decisão que ela escolher. Ou então, às vezes, ela vê no meu Instagram a imagem de um bebê, Renata, eu quero uma igual a essa. Então, eu vou tentar fazer o mais próximo daquele, mesmo
que tenha sido feita por mim. Porque como é um trabalho artístico, nem sempre Vai você ser consegue idêntico, fazer... Não tem como você fazer idêntico. Então, se eu pegar 2 bebês com o mesmo kit, eu estou diluindo a mesma tinta, vou pintar o mesmo bebê, mas às vezes até ali, o vinil, até a tonalidade da pele pode sair uma para mais e outra para menos. Então, trabalho artístico não tem como você fazer 100% idêntico. Você chega mais próximo, mas igual você não faz. É quanto peça tempo única. a Confecção. produção é? Eu levo na média de 10 a 15 dias para confeccionar um bebê. Eu geralmente pinto de 2 em 2, porque enquanto um está no forno, eu já vou fazendo a pintura do outro. É porque, assim, para chegar à tonalidade de pele, são várias camadas de tinta. E cada camada de tinta tem que se colocar no forno para essa tinta fixar no vinil. E no final, quando eu quero a tonalidade que eu já quero, tem a selagem final, que é para justamente ter a garantia da durabilidade dessa tinta. Porque não adianta você pintar um bebê e você não selar. Porque até ali no manuseio de criança, a oleosidade da nossa pele vai comprometer a qualidade da pintura. Renata, como é que você entrou nesse mercado de virar artesã De bonecos. de bebê reborn? Minha filha, quando tinha 4 anos, pediu de aniversário de 5 anos uma bebê reborn. Então, na época, eu ainda não fazia e compramos uma de um artista de São Paulo. Só que quando foi no ano seguinte, ela já queria outra bebê. Então, eu falei para ela, filha, eu vou procurar o curso e vou fazer seu bebê. E assim eu fiz. Eu procurei um artesã, fiz o curso, fiz a bebezinha dela, que inclusive é essa aqui, minha primeira bebê reborn, foi essa aqui. Essa aqui já tem 7 anos. E daí, Começou bem, viu? e daí não parei mais. E aí, agora, curiosidades sobre a nossa cidade aqui em Feira. Você tem muitas clientes aqui em Feira? Tenho. Ia te perguntar o seguinte, tem algum homem que já pediu, eu quero um bebê reborn? Ou é só mulheres? Para os homens que eu já vendi, foram para as filhas. Ah, ele fez um pedido pra Para terceira. filhas. Inclusive, eu estou até fazendo um agora, que foi um rapaz que entrou em contato comigo para filha. E nesse caso, quando a gente está falando de um bebê reborn, tem algum aspecto de garantia? Como é que funciona? O bebê vai acompanhado do enxoval e documentação. E dentro dessa documentação existe um manual de cuidados. Então, lá no manual de cuidado vai ter todas as instruções para poder manter o seu bebê intacto. Por exemplo, como é um vinil, ele pode, você colocar em cima de um jornal, por exemplo. Aquele letreiro do jornal pode fixar no vinil. Então, um risco de caneta, às vezes, pode penetrar no vinil. Então, tem toda a instrução ali justamente para ter essa durabilidade. Porque, às vezes, a cliente quer um bebê de corpo inteiro, na expectativa de dar banho. E bebê reborn não é feito para dar banho, exceto aquele de silicone sólido, porque não tem emenda. Então, se você tirar a roupa aí de João Pedro, você vai ver que existem as emendas no pescoço e nos membros. Então, essa água vai entrar. Então, essa água, como não tem como escoar com frequência, o que vai acabar mofando o vinil por dentro, vai acabar comprometendo a cola que é feito para a selagem dos olhos, a selagem dos cílios, a selagem do cabelo. Então, assim, é todo um cuidado para poder você manter a durabilidade do seu bebê. João não gostou muito dessa parte de tirar a roupa dele, não. E Renata mostrou que tem bastante conhecimento, viu? Exatamente. E aí, me permita, Rod, você teve uma inquietação ali quando falou da documentação da criança. Você deu risada. Que a criança... Antes dela responder, gente, isso é lúdico, vocês não têm a noção que as crianças não querem só receber a caixa com o seu bebê reborn. Elas querem o que está dentro da caixa também. Elas querem um bebê com chupeta, com leite fake, com escovinha em pente, que é a mudinha de roupa, que é a fraldinha. Ali é um momento lúdico, você não tem a noção. A felicidade, você até fica emocionado Eu achava quando que era só o bebê. Quando você vê a felicidade ali das crianças quando está abrindo a sua caixa, porque ela não quer só a boneca, ela quer o que acompanha a boneca também. A minha inquietação, quando fala do enxoval e do documento, é justamente, de novo, voltar para a mesma fala. É o cuidado entre a realidade, a distorção do que é real e do que é o brincar. Na infância é incrível, como ela falou, é muito importante. Eu acho que esse jogo simbólico que a criança faz ajuda a desenvolver nela não só habilidades e funções executivas e o cognitivo, ajuda também a desenvolver a empatia, o cuidado, o respeito pelo que é meu, pelo que é do outro, que hoje é uma das coisas que são
mais importante desenvolver nessa primeira infância, né? E que as escolas têm trabalhado e as famílias têm perdido um pouco disso, que é justamente desenvolver mesmo essa questão mesmo de caráter, de princípios, de cuidado e de empatia, que é o que o mundo mais precisa. E quando a gente volta para essa questão do adulto, desse momento, dessa questão que estamos vivendo, quando traz essa questão do enxoval e do documento, a preocupação é eu ter noção do que é real, do que é lúdico, do que é simbólico, do que é que eu posso trazer para a minha realidade como real, porque senão a gente cai nessas notícias que a gente está vendo aí, né, de pessoas querendo levar ao hospital, briga na justiça para ver quem vai ficar com a guarda da criança, e a gente mexe um pouco com o social, porque eu vou tirar um serviço social que poderia estar oferecendo para um ser humano, que é para quem foi feito, para dar para um brinquedo, porque eu também uso a palavra como brinquedo, como o brincar, que o brincar é importante em qualquer fase da vida. Então, a gente só tem que ter cuidado com isso. Por isso que o meu sorriso na hora de falar da documentação e do enxoval. Pra gente não se perder e a gente sair da realidade. Porque aí, quando a gente sai da realidade, quando compromete a minha rotina, quando compromete a minha vida, a minha relação social, é o adoecimento da saúde mental. Quando, Renata, você falou aí agora que a criança fica numa expectativa de, quando abrir a embalagem, ter o bebê, ter a chupeta. Eu lembrei quando eu era criança. Quando eu ganhava um presente que não era só... Vou dar um exemplo. Eu gostava muito de brincar com bonequinho mesmo, mas eu não era colecionador. Eu rasgava e brincava. Quando o bonequinho vinha com espada, escudo, ou o Batman vinha com 2 capas e não sei o quê, parecia que o brinquedo ficava melhor do que ele já era. Então eu entendi na hora quando você falou. E aí eu vou trazer um pouco pra minha vida adulta. Quando a gente tava pensando nessa pauta, a gente tava discutindo, Diego, sabe que recentemente eu me dei um presente, eu me mimei com um PlayStation 5. E aí, eu gosto muito de jogar videogame desde quando eu sou muito novo. E aí, quando você você falou algo tipo, te faz mal quando você deixa de fazer a sua rotina, ter sua vida de verdade, foi quando eu parei, tá tranquilo, porque eu não deixo de trabalhar, eu não deixo de fazer minhas atividades, eu não deixo de sair, eu continuo fazendo. Mas assim, eu gosto de ter o meu momento com o videogame. Sempre gostei. Mas no dia que eu deixar de falar, Diego me ligar e falar, Rodrigo, vamos gravar um episódio do Ferapod, e eu falar, não dá, inventar uma mentira pra ficar jogando videogame, acho que começaria a ser perigoso. Mas numa situação dessa, como é que a família deve se comportar, na sua opinião, Rod? Quando esse hábito, digamos assim, quando esse hobby começa a afetar a vida, a rotina dessa pessoa, qual é o olhar que os outros familiares têm que ter, na sua opinião? O primeiro cuidado que a gente tem que ter é com o julgamento e o preconceito, porque quando eu chego com o julgamento e o preconceito, eu já não vou conseguir ajudar esse sujeito, né? É a questão da empatia novamente. E essa questão da avaliação mesmo. Porque, por exemplo, eu posso ter um bebê desse que eu vou levar na casa de uma amiga porque eu vou visitar a amiga e quero mostrar pra ela. Eu tô indo no almoço no domingo e quero compartilhar meu bebê porque é um novo hobby. Eu posso levar meu cachorro, eu posso levar meu carrinho novo, eu posso levar alguma coisa que eu tô colecionando, algumas cartas pra mostrar pra minha família. Outra coisa é justamente essa. Eu não posso ir para o churrasco porque eu não posso deixar o bebê em casa. Eu não posso ir hoje resolver tal coisa porque eu tenho que deixar, não tenho com quem deixar o bebê. Isso tá me prejudicando. Aí é quando a família começa a perceber, tá tendo um isolamento social, tá tendo já essa distorção aí e esse comprometimento. E aí sim é onde a família tem que ter esse cuidado, esse olhar de empatia para conversar, para apoiar, não vir com o julgamento nem se precipitando, mas neste caso sim a gente tem que fazer o tratamento adequado, que provavelmente começaria com a psicologia mesmo, mas que em alguns casos mais graves a gente teria que ter a ajuda de um psiquiatra. Porque, Renata, aqui nos bastidores, a primeira pergunta que eu fiz o que a gente vê na internet é muito verdade, é mentira, mas você foi logo incisiva. A maior parte do seu público são crianças. São crianças. Inclusive, essa é a história, né, do casal que está brigando na justiça. Na verdade, eles não estão brigando na justiça pelo bebê reborn. Eles estão brigando na justiça pelo monetário, porque o bebê reborn é um influenciador. Então, existe ali a conta do Instagram do bebê reborn que dá dinheiro. Então, eles não estão brigando pela boneca, porque se eles brigarem pela boneca, até eu dou uma boneca igual a eles. Eles estão brigando pela conta que a boneca é influenciadora. Aí é quando eu volto a falar que o cuidado que a gente tem que ter é também, não só porque às vezes a gente acha que é um adoecimento
mas às vezes não tem nada relacionado Pode ser com uma saúde esperteza. mental. É oportunismo. Oportunismo. É uma oportunidade que eu tô tendo para ganhar dinheiro, como vários artistas, atrizes e atores promovem algumas situações da sua vida, do cotidiano, para ter um pouco mais de atenção. Então, eu vi que ali é uma oportunidade que eu posso ter uma atenção maior do meu público, eu posso ter um número maior de seguidores e eu posso até me engajar e ganhar dinheiro. Ganhar uma grana. Então, hoje, eu acho que no Brasil, e na maioria dos casos que a gente está vendo, ouvindo, alguns são reais, outros não, mas eu vejo muito oportunismo, seria a palavra que eu usaria. Chegou a hora das vagas IEL desta semana. A primeira vaga é para o curso de Publicidade e Propaganda /Marketing. Essa vaga é para a cidade de Feira de Santana, sendo a remuneração de R$ 800, mais auxílio transporte de R$ 10,30 por dia estagiado. A carga horária são de 30 horas semanais, de segunda a sexta. A segunda vaga de hoje é para o curso de Administração, sendo essa vaga para a cidade de Feira de Santana. A remuneração é de R$ 800, mais auxílio transporte de R$ 200. A carga horária são de 30 horas semanais de segunda a sexta. A terceira vaga de hoje é para técnico em segurança do trabalho. Esta vaga é para a cidade de Feira de Santana, em específico no distrito de Humildes. A remuneração é de R$ 750, mais auxílio transporte semanal. A carga horária são de 30 horas semanais, de segunda a sexta. A quarta vaga de hoje é para o curso de técnico em eletrotécnica. Esta vaga também é para a cidade de Feira de Santana, em específico no distrito de Humildes. A remuneração é de R$ 750, mais auxílio transporte semanal, sendo a carga horária de 30 horas semanais de segunda a sexta. A quinta vaga de hoje é para Administração /Logística, sendo esta vaga para a cidade de Feira de Santana. A remuneração é de R$ 700, mais R$ 200 em auxílio transporte, sendo a carga horária de 30 horas semanais de segunda a sexta. A sexta vaga de hoje é para o curso de Administração. Essa vaga é para a cidade de Feira de Santana, sendo a remuneração de R$ 800, mais R$ 200 em auxílio transporte, sendo a carga horária de 30 horas semanais de segunda a sexta. E para obter mais informações sobre essas e outras... Tem muito oportunismo. Tanto oportunismo que ontem eu fiz um comentário breve, Diego. Eu comentei, acho que com o Eric, né? Nasceu, baseado no Bebê Reborn, a União dos Chutadores de Bebê Reborn. UCRB. E esse negócio, você vê que é oportunismo mesmo, né? Porque tem um monte de gente fazendo, dizendo que faz parte. A Renata comentou que já estão fazendo adesivo pra essa união e tal. E você começa a perceber que é tipo... Pra mim, começa a virar uma espiral, vou usar um termo bem chulo, uma espiral de loucura completamente insano. Porque as pessoas... Apareceu o primeiro case, né? Vamos lá, rememorizar. Apareceu na internet lá o encontro da mãe de Bebê Reborn no Parque do Ibirapuera. Quando apareceu, como eu faço com a maioria das as notícias que eu não acho que tem valor. Eu passo e nem olho. Mas o negócio furou tanto a bolha, Diego. Tanta bolha que tava todo mundo falando de Bebê Reborn. A gente teve um deputado federal do estado da Bahia na Câmara de Deputados, em Brasília, com o Bebê Reborn, falando um monte de asneiras, porque isso mostra que ele não sabe nem o que está acontecendo, do que ele está falando. Então a gente começa uma questão de aproveitamento. Eu vou me aproveitar desse tema, vou me aproveitar dessa situação para poder engajar, para dizer, porque eu não acredito, no fundo. Renata me trouxe essa reflexão. Cadê uma foto? Cadê um vídeo comprovando que você viu uma mãe de Bebê Reborn num posto de saúde pedindo? Até onde é real, até onde é fake. A gente até mais pra frente vai falar um pouquinho sobre isso. Às vezes a gente vê aquele encontro de colecionadores de carros antigos. Ninguém vai lá chutar o carro E deles. você não vai ter o movimento ali para quebrar os carros antigos, entendeu? E aí é muito assim de refletir e pensar. E aí eu pergunto para o Rod justamente o seguinte: por que no caso das bebês causa tanta, digamos assim... Indignação? Inquietação, eu diria, raiva, não sei, de chegar. E Renata também, se quiser falar. Enquanto que com carro não, é algo... Um exemplo aqui, normal, até com os bonequinhos da Marvel, colecionador de boneco, essas outras coisas. Porque nossa sociedade é machista. Então, tudo aquilo que dá prazer a uma mulher é discriminado. Porque você brinca com seu videogame, mas alguém já te apontou o dedo? Já. Mas dentro da sua família. Dentro da minha família. Dentro da sua família. Eu sei quem é a pessoa que aponta. Mas é isso. Porque Mas tem o videogame nunca foi visto também, mas não. Mas você é homem. Eu sei. Então, tudo aquilo que dá prazer, porque mulher nenhuma vai deixar a sua casa, vai deixar o seu marido, vai deixar os seus filhos para ir para um encontro reborn
deixando seus afazeres, porque eu tenho certeza que todas ali são mães de família, que inclusive muitas vão para o encontro acompanhada de seu esposo e de seus filhos. Eu já fiz encontros reborns, tanto aqui quanto em Salvador. Então, eu sei o prazer que a gente tem daquele momento da gente estar trocando figurinha ali de uma arte que ali está todo mundo com o mesmo pensamento em comum. Então, assim, existem muitas críticas, principalmente porque é relacionado a um hobby feminino. Mas se fosse um hobby masculino, todo mundo iria ver de uma forma diferente. E eu vou concordar com você. Aí voltando ao mundo do videogame. Pra você que joga, provavelmente pode estar assistindo, existe uma coisa chamada Discord, que é nada mais que um servidor onde todo mundo, quando vai jogar online, entra pra ficar em conversa de voz. Se entrar uma mulher, acabou. Acabou a conversa. Vai ser piadas tipo... Vai lavar uma pia de louça, você não tinha que estar aqui. Eu tô falando isso e a grande parte das pessoas que jogam sabe disso. Mulheres, quando entram no Discord, elas não abrem a boca. Elas só vão abrir a boca depois que fizerem um tempo parte daquele servidor de Discord, pra depois poder ver que não vai ter nenhum animal dentro falando besteira, pra elas começarem a falar. Mas é muito comum. A mulher entra no Discord que a gente fala só pra escutar a Cal. Porque ela não fala. Porque se sociedade é começar a machista. falar, já foi, acabou. Aí quando eu volto para a pergunta que você fez, o ponto que ela traz, eu também concordo. Mas aí que se a gente for debater sobre isso, a gente vai gerar já um novo momento e novos assuntos. Porque quando mexe com essa questão da mulher, é um tema também bem polêmico, né? Eu não deixo de concordar com a Renata, não. Mas voltando para o que você trouxe dessa questão do querem chutar o bebê, querem tudo, aí eu volto para aquela questão que eu trouxe na estante também, a questão da empatia mesmo. Eu acho que o mundo em si inteiro, e a gente vê isso muito no Brasil, é a questão da empatia mesmo. Do respeito e do cuidado, que é o que a gente tem que desenvolver na criança, que a gente pode fazer esse trabalho através do bebê reborn, lá na infância, tanto com meninos como meninas, a questão de cuidar, de respeitar, do menino não chutar o boneco da coleguinha, de não quebrar, do carrinho também, que a gente não vai quebrar, que a gente vai respeitar o espaço do outro. Então, desde a primeira infância, eu já começo a trabalhar esse respeito, essa empatia, esse cuidado, para que na vida adulta eu não venha ter essa falta de empatia. Porque aí é a falta de respeito à dor, à vivência do outro. Porque é como a gente traz. Alguns usam o bebê para curar uma dor, um sofrimento, um trauma. Outros estão usando como oportunismo. Independente da forma que eu vou usar esse bebê, é uma forma que eu escolhi, é a minha individualidade. Se o outro quer usar a agressão, a violência, a agressão verbal, a violência física, para tentar me mostrar que eu tô errado, eu não tô tendo empatia. Pode ter outro caminho aí pra gente tentar perceber e ajudar o outro. Porque talvez essa forma de agressividade que ele quer usar pra quebrar os reborns é pra salvar todo mundo, porque tá todo mundo num surto coletivo. É uma visão dele de que talvez ele possa ajudar a sociedade. Só que a maneira é equivocada. É uma maneira que também tá envolvendo aí um pouco do problema que ele tá tendo aí nessa questão da saúde mental dele. Com certeza. Então tudo aí vai voltar pro adoecimento e aí vai todo mundo precisar de terapia. Quem quer chutar, quem quer usar da maneira inadequada. Então vamos pra terapia todo mundo. Porque eu acho interessante que quando teve o encontro lá, que saiu nas redes sociais... Na verdade, esse encontro sempre existiu. A É Andréa isso. Janaína já tem 10 anos que ela faz o Encontro Reborn. Então, só agora que o pessoal conseguiram enxergar esse Encontro Reborn, mas já existe todo ano. Ela faz esse Encontro Reborn a cada 3 ou 4 meses. Então, já é um hábito dela fazer constantemente. Agora que conseguiram... Quer dizer, o Reborn saiu da bolha, né? Saiu Então, da bolha. Saiu da bolha, então agora todo mundo está conseguindo identificar. Inclusive essa mídia, né? Em questão desse Chuta o Bebê Reborn, é tão explícito, incentivando as crianças a ser violento. Esses dias mesmo, o meu filho estava jogando online com os colegas. Cada hora que um entrava, chamava: vamos cantar a música do Bebê Reborn. E meu filho: eu não posso porque minha mãe trabalha com isso. Aí entrava o outro: bora Qual é cantar a música do bebê? Bora Qual é a cantar, música do bora bebê? bora E qual cantar é a música do Bebê Reborn? Reborn. Aí meu filho: eu não posso porque minha mãe vem de Bebê Reborn. Ah, então sua mãe tá faturando, hein? Então é assim. A letra da música é só isso. É pegar e chutar o Bebê Reborn. Ô, Renato, mas agora pegando um gancho. O sair da bolha tá ajudando a artesã Renata a ter um faturamento um pouco maior? Assim, meu nicho, desde quando eu comecei,
o pessoal procura mais o bebê reborn naquelas datas específicas, né? Que é da época do Dia das Crianças e Natal. Então, eu trabalho o ano todo, trabalho. Tem as procuras o ano todo? Tem. Mas, às vezes, quando eu não tenho uma demanda tão grande nos meses que não é nem de Natal, nem do Dia das Crianças, eu já vou me preparando para esse período. Então, quando não tem encomendas, eu já vou me preparando com pronto entregas. Entendi. É um produto sazonal, acaba sendo um produto sazonal, né? Que tem os períodos específicos. Exatamente. Tipo ovo de Páscoa. Você Mas só assim, compra ovo de Páscoa na Páscoa. Mas assim, tem muita gente hoje me procurando para pegar orçamento. Então, eu já posso me preparar. Furar a bolha. Mesmo não fechando encomenda agora, mas quando chega próximo, o pessoal deixa ir tudo para cima. Como nos anos anteriores, eu deixei de fazer vários bebês, deixei de vender vários bebês, porque eu não tinha mão para fazer. Eu não tinha condição de atender todo mundo, eu não tinha como pegar encomenda em cima da hora, porque eu preciso de um tempo para poder confeccionar cada bebê, e também não tive esse tempo de deixar com uma quantidade maior, porque como eu trabalho só, e o trabalho é todo manual, e tem outras demandas para fazer também, que não seja só o bebê reborn, então para mim ficou inviável. Mas eu vou me programar para poder atender todo mundo. Eu tô vendo aqui do seu filho, viu? Minha mãe trabalha com o bebê reborn. E ele é muito esperto, muito esperto. Vai que ele perde o videogame. Exatamente. Mas aproveitando que você tocou nesse assunto, vai de quanto a quanto? Você tem bebê reborn de entrada? O preço depende do tamanho ou depende pura e simplesmente do material? Depende do tamanho, depende do material também, porque existem os bebês que têm um preço mais acessível e tem os bebês de edições limitadas. Então, edição limitada? Existe as artistas, né, as escultoras renomadas que lançam um bebê reborn que já tem a quantidade de limitações daquele kit. Então, aquele kit, às vezes eu consigo um preço daquele kit cru que não é nem o preço de uma bebê já pronta. Então, existe tudo isso no mercado. Então, para eu fechar o valor de um bebê reborn, eu preciso saber qual kit que a cliente quer, para poder eu passar o meu orçamento. Mas a gente está falando de quanto aí? A partir de 1.500. 1.500 até? Até, meu filho, tem bebê a egg que custa até R$10.000. É que nem um carro. Você vai comprar um Fusca, você vai comprar um carro de luxo. E tem as edições limitadas. Quanto foi o seu PlayStation? O meu foi barato, porque eu peguei na promoção. Mas existe os PlayStations de edição limitada, que é tipo do God of War, que são temáticos. E tem PlayStation 2 de edição limitada. Eu tô no 5, a gente tá falando do 2. Que saiu na época do lançamento do God of War 2. Que ele vinha, quando você comprava essa edição limitada, ele vem todo personalizado do jogo. E ainda vem com um cartão com uma skin, que é um cosmético, uma roupinha pro personagem jogar. Que você só consegue ter ela através desse cartão. Então, quem comprou esse videogame e não usou, pode vender hoje por mais de R$50.000. Que é um mercado. Porque existe. E sabe o que é engraçado? Ninguém trata esses caras como pessoas doentes. Colecionadores de videogame não são tratados assim. E eu tô falando porque existe. Quem assistia aquele programa Trato Feito mesmo tinha. Isso. Tinha jogo de videogame que custava, sei lá, $200.000. Pra você ver, por causa que era raro e tal, porque existia mercado, existia colecionador. Então não fico surpreso quando você fala, existe uma boneca que chega a R$10.000, porque... Ou mais até, porque assim, o que eu ia comentando, quando o Rod falou mais Renata, foi justamente isso. Você tinha inicialmente, provavelmente, a rede social como um elemento de unir essas... pessoas que têm o mesmo... colecionadoras ali, ou pessoas que têm os bebês reborn. Só que agora eu acho que elas têm até medo de falar que vai ter um encontro. Será, Diego? Algumas estão evitando. O último encontro mesmo foi reduzido em menos de 50%, justamente por isso. Porque ainda apareceu um louco aí dizendo que iria e que ia começar a dar tapa. Então, assim, tá gerando já uma violência de algo que é tão prazeroso. Então, assim, o povo, se você falar que amanhã vai amanhecer chovendo canivete, e isso viralizar na internet, vai sair todo mundo de capacete de casa. E aí, Diego, a gente vai avançar por... isso, agora que Eric... se prepara aí, diretor, que a gente vai entrar agora no assunto, porque muita coisa saiu na mídia, e aí a gente foi juntando essas informações pra gente debater algumas notícias, o que é verdade, o que é surto, e que caminho levar. E aí, Eric, pode colocar a primeira na tela? Fato ou surto? Licença maternidade para bebê reborn. Caso em Salvador vai à justiça. Foi esse que você comentou, Renata? Foi esse que você comentou?
Dá conta? Não, na verdade, foi uma advogada que saiu falando sobre a ação. Isso aí eu nem tinha visto ainda. Mas com certeza é um surto. Após ter pedido afastamento negado pela empresa, a mulher entrou na justiça, mas a ação foi retirada por conta da repercussão negativa. Você acha que... Acho assim, que se a fonte for verdadeira, realmente é para se considerar um surto, tem que ser observado, porque essa pessoa já não está mais vivendo dentro de uma realidade possível. Porque acho que a advogada que eu ouvi também falando sobre isso, até ela mesma falou a respeito de nem existir lei para isso. Ainda nem se pensou nisso. Então, isso nunca nem existiu, nem entrou no papel ainda. Então, ela nem sabe o que dizer e como agir. Porque... é aquilo, a pessoa pode ter o bebê reborn, mas ela não pode comprometer a rotina dela. Comprometeu a rotina, é um surto, é um adoecimento e precisa, sim, de uma ajuda médica e não de ajuda profissional de um advogado. Mas aí, às vezes, eu lembro que você falou, Rodi, da própria questão do oportunismo, né? Pô, eu tenho um boneco, vou pedir uma licença maternidade. Vou pegar uns 6 meses vai aqui. que cola. Vai que cola, entendeu? Se sair na justiça, tem que ter o número do processo. Cadê o processo? É isso. Como vai ser legal, todos esses links são de portais. Todos os links vão ficar na descrição do vídeo. Aí você pode acessar e ler a matéria na íntegra. Mas é isso, as matérias você vão ter de vários. Mas cadê o número do processo? Se entrou na justiça, tem que gerar um processo. Cadê o número do processo? Bem pensado, Renata. Próximo aí, diretor. Eu vou querer Bolsa Família para os meus. Mulher processa empresa que negou auxílio maternidade por bebê reborn. Legítimo afeto e profundo vínculo. Isso aí foi... Número do processo na mesa. Número do processo. Quando uso esses termos, aí, Rod, legítimo afeto e profundo vínculo, às vezes eu tenho a impressão que as pessoas querem usar aspectos psicológicos para tirar vantagem. Esse tipo de notícia é um aspecto que me parece alguém tentando tirar vantagem, usando termos que pessoas reais que têm problemas podem acabar tendo até uma empatia, falar, pô, não tenho com o bebê reborn, mas eu sei o que é isso, uma dependência e tal, que é a minha crítica que eu tenho lá de mãe de pet, né? Com todo respeito. E aí vem esse adoecimento que eu falei de novo. E que vai gerar, sim, esse afeto. E que vai gerar, sim, esse vínculo e essa dor e esse sofrimento, porque eu vou deixar o meu bebê em casa. Porque quando ela está adoecida, ela acredita que ali, sim, é um bebê mesmo. Que ali, sim, merece toda essa atenção. Inclusive, atenção até maior do que um bebê real, que as mães, depois de alguns meses, deixam e vão trabalhar, né? Ela não vai deixar nunca, ela não vai conseguir nunca deixar esse bebê. Mesmo porque o bebê também não vai evoluir nesse crescimento, né? Na realidade dela, que eu tô falando, porque ela acredita nisso. Então, sim, vai ter esse afeto, vai ter essa dor profunda, mas que provavelmente quando é usado na mídia, é mesmo pra fazer isso que você falou, afetar, pra chamar, pra ter essa piedade do público. E porque aí também tem o famoso clickbait, né? Pra pessoa clicar e ler a notícia, porque o jornalismo vive também disso. Ele precisa de pessoas que estejam acessando e vendo, e quando você coloca um título como esse, uma informação como essa, a pessoa vai falar, ler no mínimo. E a gente sabe que brasileiro lê manchete, né? Ele não lê a notícia. E sem falar que existe aqueles casos isolados. Claro que vai ter alguém que tem um bebê reborn que tem algum problema mental, claro que vai ter, né? Como qualquer outro nicho. Mas você não pode pegar um caso isolado e generalizar. E tratar como realidade, que talvez aí que seja o momento que as pessoas ficam com medo. Ia depender do que aconteceu também, né? É que eu também acho. Você pegou um caso e agora toda mãe de bebê reborn é tratado como uma maluca. E às vezes é somente uma colecionadora que também teve essa infância em que ela não brincou muito e agora ela quer brincar, mas de uma maneira saudável, que não tá atrapalhando a rotina dela, não tá a socialização dela, então isso é normal, como colecionar carros antigos ou videogames. Festa de filha de Deolane Bezerra terá bebê reborn como lembrancinha. Isso é verdade. Isso ela é real? verdade e ela fez parceria com a artesã que tá fazendo tratamento de câncer. Ela fez justamente isso também para ajudar ela. Isso. Foram 50 legal. bebês que ela encomendou. Aí, nesse caso, a gente pode falar que é um aspecto positivo de toda essa bolha que teve e acabou ajudando essa artesã. Justamente. E lembrando também que vai trazer o lúdico para essas crianças, né? É. Além dela também ganhar um pouquinho mais de mídia para ela. Eu vi ali, alguém já lhe pediu bebês reborn gêmeos? Não. Eu vi 2 ali, aí era pra saber. É porque assim, ela pediu, na verdade, aí foram 50 bebês para dar de lembrancinha. Então, assim, vão ter vários aí que sejam parecidos, né?
Legal. Próximo aí, diretor. Jovem diz que bebê reborn está com muita dor e pede a motorista de app para ir mais rápido para a UPA. Eu vi essa notícia também, mas aí o que eu volto a falar. Essa a gente dá aquela risada assim, né? E esse aí, o mais engraçado foi porque o motorista ficou esperando ela na porta da UPA, que a UPA atende com tanta rapidez que ele ficou esperando ela para retornar para casa. Pelo amor de Deus. Tem notícia aí que eu acho que eles exageram. Eu lembro que eu ri. Eu ri com o pessoal na hora de Assim, eu vou e volto do real e do exagero ou não. Porque realmente, se tá com esse adoecimento, se ela não tá distinguindo a realidade do que é, o que é real e o que é um adoecimento, ela vai fazer isso mesmo, tá? Pessoas que estão vamos supor, com este adoecimento, que estão vivendo essa dor, esse trauma, e criou esse vínculo, essa relação com esse boneco, ela vai fazer isso e coisas bem maiores. Então, assim, não é um absurdo de se ouvir. Se existe um adoecimento mental, vai haver, sim, casos como esses. Mais isolados e que são casos que merecem um olhar de empatia, um olhar de cuidado, e é um olhar para que a gente comece a se pensar mesmo em saúde mental. Então, mas o que acontece também é que todo mundo vê, mas ninguém registra. Sim. Eu não vi nenhuma foto de ninguém no hospital até agora para poder comprovar que, de fato, essa matéria é verídica. Então, existem várias matérias, mas ninguém registrou até o momento nenhuma pessoa lá no hospital, nenhuma pessoa brigando em preferências de fila com o bebê. Porque hoje você pisca, você está registrando tudo. Você está sendo filmado hoje com qualquer movimento. Será que ninguém filmou essa pessoa? Esses dias mesmo eu vi uma matéria pegaram uma pessoa que já deveria com certeza ter esse vídeo, a mulher amarrada numa maca com as pernas e com os braços dizendo que tinha levado o bebê. E cadê o bebê reborn? Amarrou a mulher, o bebê fazer o quê? Evaporou? Aí eu volto a dizer, né? Eu também não sei se esses casos foram reais ou se realmente... Mas é isso, mas é fake news. Eu não sei exatamente se é um fake news ou se é o oportunismo do momento, e aí tá surgindo essas notícias. Mas eu, como uma profissional da saúde, eu posso dizer sim, que se há esse adoecimento, se há esse comprometimento da saúde mental, pode vir a existir esses casos. Eu não sei se os que estão sendo citados são reais ou não, mas se há esse comprometimento aqui, eu posso sim promover todos esses eventos que estão acontecendo, porque eu não vou ter noção entre a realidade. Então, assim, tudo depende muito do contexto. Essa semana me fizeram a pergunta, o que é que você acha do bebê reborn? Eu também perguntei a algumas colegas psicólogas. Elas disseram, Rod, depende do contexto. Tudo vai depender do contexto. Então, a gente tem muito que observar os contextos de tudo para poder... Pra gente também não cair na onda da mentira, que isso é bem comum, né? Você recicla um vídeo antigo de uma outra situação e coloca e fala casos. Que aconteceu agora. E é uma coisa que... Amarrou... sério, a mulher tava ali amarrada, se batendo em cima de uma maca. E cadê o bebê reborn? E tudo é tão louco que assim, você fica... não, mesmo antes do reborn existir, a gente já teve casos mesmo na clínica de mulheres, principalmente mulheres que não conseguem engravidar ou que estão passando por um momento de luto, que fazem mesmo elas distorcem essa realidade, elas entram nesse mundo e aí geram esse adoecimento, e aí tem mesmo que o psiquiatra tomar medicação, porque está comprometendo mesmo a saúde, o equilíbrio e até a saúde de outras pessoas. Porque a gente teve casos de mães até que isolaram o filho real, que ela tinha de 3, 4 anos, não existia mais para ela, e passou a existir só aquele bebê que seria um boneco. Isso já existia muito antes desses surtos agora. Então, assim, comprometeu. E muito, porque tem uma outra criança ali que está sendo isolada e até maltratada. Então, sim, vamos pensar que é um adoecimento. Certo. Próximo, Eric. Casal quer disputar a guarda de bebê reborn na justiça, diz advogado. Que aí deve ser o caso que você acabou de explicar, que é oportunismo, na verdade. Eles querem uma conta de Instagram que é famosa, porque provavelmente rola a grana. E aí ninguém quer ser besta nessa hora. E no hype ainda agora. E tá no hype, imagina. Isso ainda... esse aí eu também li, acho que é um fato, mas nesse contexto aí, que realmente estava envolvendo essa questão da rede. Imagine vocês, meninas. Isso infla ainda mais o Instagram desse pessoal. Porque o brasileiro tem essa cultura de entrar em polêmica, querer saber, querer se aprofundar. Então, essa conta, se já era boa, deve estar maravilhosa agora. E no Brasil isso tem rendido muito para muitos. Tem mesmo. Próximo. Conheça a artesã de São Leopoldo que tem uma maternidade de bebê reborn na feitoria.
Isso aí é o quê? Eu já ouvi falar, e pessoas, inclusive, que já viajaram para os Estados Unidos, me comentaram que lá já existe há muitos anos uma maternidade mesmo, tem o berçário, tem as enfermeiras, você escolhe o seu bebê. É como se fosse para entrar no mundo da fantasia, para a criança viajar. Quando ela vai na Disney, ela quer vestir a roupa da princesa, ela marketing. quer ser a princesa. Quando ela vai no mundo de Harry Potter, você quer uma varinha, você quer entrar na varinha, e quando você faz assim com a varinha, acontece a mágica. Isso. Então, do mesmo jeito que se criou o mundo pro Harry Potter, para as princesas, se criou o mundo para Bebê Reborn, mas tudo de uma maneira saudável para que a pessoa viaje nesse mundo da criatividade e da imaginação. Isso é marketing. Acaba sendo Isso marketing. aí é verdade. Inclusive, aqui no Brasil tem vários artesãos que têm sua maternidade. É uma loja, né? É uma loja. É uma loja que você tá ali expondo o seu bebê para vender. E que essa notícia acaba sendo aquela coisa como requintar uma coisa que já existia. É que nem você chegar e colocar uma matéria dizendo que você vai num palácio ver um rato. Que é a Disney. Literalmente é isso. Eu vou no... Conheça os brasileiros que viajam pra Flórida, nos Estados Unidos, pra ir num palácio ver um rato. E a questão do Harry Potter, que muitas pessoas que eu conheço vão lá e pagam caríssimo em uma varinha. Isso, porque ela interage com todo o parque. Interage lá, e quando você traz pra casa, ela não vai interagir muito mais não, mas você paga uma fortuna, porque Exato. é caríssimo, mas é a questão da imaginação, do prazer, isso gera prazer. E a gente, o ser humano, a gente vive em busca A desse gente gosta prazer. desses estímulos. A gente precisa dessa alegria, desse prazer. A gente busca no nosso dia a dia, na cerveja, na atividade, a prática do esporte, nas relações, na busca pelo dinheiro. Então, a gente vive em busca desse prazer. Então, assim, tudo que vai gerar prazer na gente, a gente tá sempre querendo mais. E criança adora isso. Eu digo porque eu tive em loja, né, física, de roupa infantil e bebê reborn, então tinha a parte da maternidade, a parte ali da loja. Então as crianças iam lá, escolhia a roupa do bebê, escolhia se queria menino ou menina, se escolhesse menina, já ia ali furar a orelha ali naquele momento. Então para criança isso é super prazeroso. E a gente já vê isso até na Barbie, né? Desde que eu sou criança, eu queria comprar todas aquelas roupas. Só não tinha como, mas eu queria. E fora a casa da praia. A casinha, a bolsinha, os sapatos, carro. A maquiagem, o carro. Eu lembro que eu queria todos os acessórios. Eu lembro que a publicidade da Barbie era pesada. Porque era a casa de praia da Barbie, era a casa da montanha da Barbie, era bastante coisa. E até hoje, né? Diretor, vamos para o próximo? Daqui a pouco a Barbie Reborn. Bebê Reborn acalma idosa com Alzheimer e vira aliada no tratamento. Isso eu tinha lido, que ajuda no Alzheimer. E agora eu vou perguntar, como é que ajuda no Alzheimer o Bebê Reborn? Assim, a primeira coisa que a gente faz é a questão da memória, né? É uma questão que tem que ser muito tratada, a questão da memória, da afetividade, daquele boneco que vai estar ali o tempo inteiro. Então, eu sempre vou lembrar que ele está ali, que ele está presente, vai me trazer essa questão de conforto também. Porque você acaba se sentindo... São vários sentimentos que permeiam essa pessoa, inclusive a insegurança, né? E o medo. Então, assim, eu tenho aquele suporte ali, que vai me dar um suporte emocional. E sendo bem manuseado e com a ajuda do terapeuta, a gente vai fazer várias formas de lidar, de trabalhar com aquilo ali, que vai, de uma forma significativa, que vai até colaborar para o tratamento desse sujeito, entendeu? E assim, já tem sido usado, não o Reborn, né? Porque geralmente são os asilos e alguns até são ONGs e não tem essa verba toda financeira, mas o boneco em si, o brinquedo em si, ele traz essa questão do afeto, da memória, e sendo bem trabalhado com a terapia ocupacional e com a psicóloga, isso vai trazer também vários outros suportes para trabalhar outras demandas cognitivas, de função executiva, de memória e outras coisas mais que vão até melhorar a qualidade de vida desse idoso. E nesse caso aí já existe o bebê terapêutico, o bebê reborn, né? Que na verdade ele só é feito com a cabeça do bebê e o corpinho todo de tecido, justamente porque quando você entrega a um idoso com Alzheimer, a primeira coisa que ele faz é se acalmar ali e abraçar. Então já faz o bebê terapêutico, que ele é todo macio, justamente para ter esse aconchego. Legal, bem legal mesmo. Próximo, Eric. Vereador quer banir tigrinho e bebê reborn em Tangará da Serra. Esse aí vai ter muito trabalho. Ele já misturou duas coisas. Ele juntou, nossa, ele juntou duas absurdas. Né? Assim, uma coisa eu até concordo que o tigrinho, a gente já teve um episódio falando sobre isso, sobre os problemas Tenho vários pacientes. Das apostas online. Eu concordo em vários aspectos. Eu sou um tipo de pessoa que eu não jogo nem na loteria. Eu não gosto nem de jogar na loteria, na Caixa Econômica Federal. Mas eu acho que não entra no mesmo padrão, porque isso aí, pra mim,
eu não conheço esse vereador, eu acho que eu vou até dar uma olhada depois, tentando se aproveitar do hype, sabe? Pra se promover. É o oportunismo. É o que eu falei na estante aqui. Eu acho que essas autoridades têm que começar a se pensar em saúde mental, em uma maneira de prevenir e de conscientizar a sociedade da importância do uso adequado, não só do bebê reborn, mas de qualquer outra ferramenta. Então, eu acho que não é pensar nessa maneira assim de punição, mas numa maneira mesmo de trabalhar, de convencer, de tratar essa sociedade, porque acaba adoecendo um adoecimento, a vida coletivo. Porque aí fica dividida essa opinião, é bom ou é ruim. Eu acho que quanto maior esclarecimento, quanto mais programas em escolas, em policlínicas, em postos de saúde, quanto mais a gente puder falar sobre o tema, mostrar os prós e os contras e fazer com que a sociedade perceba como ajudar, como se sentir participativo de maneira positiva. Acho que esse é o caminho. Eu acho que é nisso que a gente tem que pensar agora. Tangará da Serra, deu uma pesquisada aqui, é no Mato Grosso. Pronto, acabou. A gente trouxe algumas dessas informações. Foi interessante, Diego, me permita rapidinho. Foi interessante trazer essas informações porque... Qual foi o meu maior problema, Renata? O Bebê Reborn nunca foi um tema na minha mesa de conversa. Não faz sentido, né? Eu não sou o público, não tinha nada a ver. Eu vi a primeira vez, como eu falei há muitos anos atrás, minha mãe viu, falou que queria fazer pra guardar como um boneco mesmo. Passa o contato de Renata pra ela. Passou milhares de anos, ó, passou muito tempo. Isso seria como uma fotografia pra ela. Aí passou o tempo, aí apareceu essa, nunca me interessou, assim como não ia me interessar. É que nem o caso do Virgínia e Zé Felipe, não me interessa nem um pouco. Mas só que furou tanta bolha que você é toda hora afetado, aí você fala, pô, vamos trazer pra entender. E eu vou te falar, eu comecei essa conversa com vários preconceitos. De verdade. É aquele episódio que eu saí completamente modificado, porque eu acho que eu entendo que agora é um papel de conhecimento. Qual é o papel fundamental do Bebê Reborn, para que ele existe, para quem ele é, e trazer você como artesã, Renata, prova de que, tipo, não existe esse surto coletivo que as mulheres adultas estão largando seus filhos em casa, estão correndo para ir comprar o Bebê Reborn e fazendo isso e aquilo. Não, é uma outra coisa. Tipo, um perfil de Instagram de Bebê Reborn. Quantos perfis de Instagram existem de cachorro? Milhares. Quantos perfis de jogadores de videogame existem? Milhares também. De pessoas que vivem o dia jogando videogame. Então, essa questão de ter um outro olhar nesse episódio foi extremamente interessante pra mim. E também ter cuidado com o que se lê, né? Exato. Eu acho que e o que se enxerga ali também, o que se assiste, porque muitas vezes é isso. A pessoa pega, vê ali, como o Rodrigo comentou, lê só a manchete, não dá continuidade àquilo, acredita. E aí é aquilo que a gente já viu com outros temas, principalmente na política, que é o efeito nocivo ali da fake news. Aí começa a vir e na época uma do Covid a gente viveu muito isso também. Né? Exatamente, começa a vir uma enxurrada daquilo, e aí você chega num nível de intolerância, como a gente vê, até chegar aos casos aí, como falou do grupo lá dos chutadores, das bonecas. Meninas. E aí falar com elas para deixar o contato. Quem quiser se conectar com vocês, por favor. Meu Instagram é Chique Menininha e o meu WhatsApp é 759-9114-2333. Aí vai deixar o link das duas, do Instagram das duas na descrição desse vídeo. O meu telefone, o meu contato é 719-8317-0303. Rod Marques. É isso, essa foi a nossa conversa hoje sobre Bebês Reborns. Conta aí pra gente se você já tem a sua, se você está aceitando a sua boneca. Não faça que nem Júlia, que não aceitou o Joãozinho, não. Júlia pode aceitar o Joãozinho, que ele gosta de você, viu? Valeu, galera. Tchau, tchau. Tchau. A gente não tá dando conta da produção, eu acho que eu vou ter que negar a encomenda. Tá achando errado. Ah, é? E você acha o quê? Eu acho que você deveria procurar as consultorias do Sebrae pra ampliar seu negócio. Sai do Acha e vem pro Sebrae.